Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto do ano do Senhor de 2024, e o Evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. A profissão de fé de Pedro, assim chamado trecho do Evangelho desse dia, é situado na região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi construída por Filipe, um dos filhos de Herodes, o Grande, na época do nascimento de Jesus. Aí, nesse lugar, se encontra uma das fontes do Rio Jordão. Jesus sente e sofre pela rejeição da qual ele é vítima. Não obstante todo o bem que Jesus realiza e toda a vida que ele transmite por sua palavra e por sua ação, a incredulidade cegou muito dos seus contemporâneos e os impediu de reconhecer o tempo da visita salvífica de Deus. A dupla pergunta posta por Jesus aos seus discípulos tem, por assim dizer, um tom de verificação e revela a consciência de Jesus acerca da incompreensão de que nós falávamos há pouco, incompreensão que atinge inclusive os 12 apóstolos. A confissão de Pedro não é dada por herança genética ou religiosa, nem tampouco por uma faculdade racional. Ela é revelação do Pai. É sobre essa fé, comparável a uma rocha inabalável, que a Igreja está fundada. No Evangelho de Mateus, a pedra diz respeito também à escuta e à prática da palavra de Deus ou da vontade de Deus expressa na sua palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, tendo como fundamento essa rocha
uma casa é capaz de enfrentar adversidades sem desmoronar. No final do Sermão da Montanha, Jesus diz da casa que passou incólume, não obstante a chuva, as enxurradas e os ventos. A casa, diz Jesus, não caiu porque ela estava construída sobre a rocha. A fé de Pedro será provada e amadurecida, sobretudo no momento dramático da existência de Jesus, a sua paixão e a sua morte de cruz. Nesse momento de dor, ele, Pedro e os outros discípulos experimentaram as suas próprias contradições internas, os seus medos, a dificuldade de ir com o Senhor até o fim, ou o que Jesus já tinha dito a Pedro quando da tempestade acalmada no capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus: homem fraco na fé. Pedro também experimenta, não é, que a sua fé ainda é pequena, que ela precisa crescer, que ela precisa amadurecer. Para Pedro e os outros discípulos, como para cada um de nós, foi e é preciso um longo itinerário de conversão para abrirmos-nos à novidade do messianismo de Jesus e aderir incondicionalmente a Ele. Deus, bondade sem medida, pode tudo. Pode transformar a nossa existência e converter o nosso coração ao seu amor. Pode transformar a nossa fragilidade em fortaleza, a nossa pouca fé numa fé capaz de remover montanhas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.